Graça e paz, pessoal. Hoje eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho, de como que eu conheci Jesus e como que ele me resgatou. É a história da minha vida, né? E eu quero compartilhar com vocês. Bom, tudo começou na minha adolescência, né? Eu era um adolescente perdido no mundo, bebia, vivia em festas e estava longe, né, do caminho de Deus. E eu quero compartilhar como Deus, de forma tremenda, me resgatou. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Davidson e a minha história começa quando eu era um adolescente de 15 anos. Eu cresci na igreja, mas acabei me afastando dela por volta aí quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Nessa época eu acabei me envolvendo em coisas que não eram legais, festas, bebidas, drogas, e eu estava realmente perdido e completamente cego em minha natureza pecaminosa. Até que um dia algo extremamente sobrenatural aconteceu comigo em um dos shows que eu fui, na verdade o meu último show. Eu estava, né, nesse show e nesse dia, particularmente, junto com meus amigos, eu bebi muito. Usei droga nesse show e acabei ficando completamente fora de mim durante o show praticamente todo. Até que em determinado momento da festa eu lembro que tudo se tornou claro para mim. Eu comecei a olhar ao meu redor e eu via pessoas sorrindo, mas eu sentia um vazio no sorriso dessas pessoas. Eu olhei para o céu e eu fui tomado por uma tristeza enorme por estar ali. Eu fiquei com um senso de deslocamento tremendo e uma tristeza intensa aumentava no meu coração. Foi quando eu olhei para o céu e eu falei com Deus e disse: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu olhei de volta ao meu redor e vi novamente as pessoas sorrindo, mas eu não sentia propósito, não sentia sentido de estar ali. Foi então que eu olhei mais uma vez para o céu e senti como se Deus estivesse me guiando e me tirando daquele lugar, me dizendo que ali não era o meu lugar. E eu disse: Deus, é a última vez que eu venho para um lugar como esse. Foi a partir dali que eu fui para uma igreja, a Igreja Batista, e nesse dia a mensagem do pastor foi sobre novo nascimento. Eu tinha batismo na igreja, era um culto de batismos, e ele pregou sobre novo nascimento. Foi quando eu já tinha certeza no meu coração que eu queria nascer de novo. Eu não fui criado para estar onde eu estava, e Deus me conduziu de volta à casa dele. Foi então que eu levantei a mão e confessei publicamente que queria Jesus em minha vida. Dali eu ganhei minha Bíblia, comecei a ler, comecei a entender de fato o que Jesus queria para mim, o que Jesus fez na cruz para mim. E a partir dali minha vida começou a mudar completamente. Eu me entreguei a Jesus e fui batizado, confessei publicamente a minha fé em Jesus. E comecei a me envolver com as coisas da igreja, com os ministérios da igreja, principalmente com a área de evangelização, discipulado. Comecei a evangelizar meus amigos, evangelizar as pessoas que estavam ao meu redor, como também discipular novos convertidos que chegavam na igreja. E o melhor de tudo é que, anos depois, ainda envolvido na área evangelística, eu conheci minha esposa numa ação evangelística, onde a gente estava evangelizando uma senhora e acabamos nos apaixonando ali naquela ação evangelística e estamos juntos, graças a Deus, até hoje. Já no campo missionário, anos depois, já casado, eu descobri algo que impactou a minha vida de uma forma tremenda. Em um culto que minha mãe realizou, né, minha mãe costuma dar culto de gratidão anualmente, ela contou um testemunho que particularmente me emocionou bastante. Ela contou que nunca deixou de orar por mim, eu sabia que ela sempre orava por mim, mas naquela noite, na noite que eu estava na festa, a noite que Jesus me resgatou foi a noite que eu não voltei para casa. Eu, que apesar de sair para festa, geralmente costumava voltar, mesmo tarde, mas voltava para casa. Nesse dia foi o dia que eu madruguei na rua, fiquei até amanhecer. E nesse dia que eu não voltei, minha mãe não dormiu, ficou de joelhos a noite toda orando, pedindo para que Deus trouxesse o seu filho de volta. E olha só, né? Eu estava num lugar improvável, um lugar que eu não fui àquele lugar para buscar a Deus. Mas enquanto eu estava naquela festa, minha mãe estava de joelhos em casa orando, pedindo para que Deus falasse comigo, e Deus falou. Deus falou comigo naquele lugar. Me fez reconhecer o meu estado de pecado e de distância dele, e me fez reconhecer a minha necessidade dele. Quando minha mãe estava de joelhos dobrados orando, Deus estava agindo e trabalhando para me resgatar e me trazer de volta para a casa do Pai. Aquilo mexeu muito comigo porque eu não sabia que naquela madrugada, enquanto Deus falava comigo, minha mãe estava de joelhos orando. Eu só fiquei sabendo disso tempos depois. Eu não sabia que minha mãe tinha ficado a noite toda orando, pedindo para que Deus me trouxesse, e Deus de fato me resgatou. E é por isso que hoje eu sou um servo, um filho amado de Deus, extremamente grato a Deus pela salvação que Ele me deu em Cristo Jesus. Ele me salvou e Ele me amou primeiro. Você também quer experimentar essa transformação e viver essa esperança? Não deixe de se entregar a Jesus. Reconheça que você precisa dele. Reconheça o seu estado de pecado e a necessidade de perdão, e que Ele está pronto para perdoar aquele que realmente se arrepende. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Se você ora por alguém, pela conversão de alguém, não desista, porque Deus está trabalhando, ainda que em silêncio.
Ele está trabalhando no coração daquele perdido, crendo que Deus, no tempo certo, irá transformar o coração e salvar. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e que Deus abençoe tremendamente a tua vida. Até a próxima.